Jesus, o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. O portal que entra na eternidade, que se desdobra em dois portais. Primeiro portal, portal do gozo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Ou portal estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13. Segundo portal, portal do tormento eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Ou portal largo. Mateus capítulo 7, versículo 13. A vontade de Jesus era que jamais o portal do tormento eterno fosse aberto. Deus está no comando de tudo. O planeta Terra tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Seria 7 bilhões de cabeças. E Deus sabe quantos fios de cabelos tem na cabeça de cada um. Mateus capítulo 10, versículo 30. Parafraseando, a minha cabeça, 120 mil fios de cabelos. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, Jesus. O que tem a chave de Davi. Então Jesus, ele tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, eu, Jesus, eu tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Chave da morte é a eternidade na condicional, reativada, através da sua morte e ressurreição. Chave do inferno, eternidade na condicional, não reativada. Estão enquadrados 1/3 da anjologia e todos aqueles que se rejeitam a morte de Jesus Cristo e ressurreição. E não querem aceitá-lo como seu Salvador, remidor e resgatador de suas vidas. O tempo e a matéria são eternos. Desgastamos, envelhecemos e morremos. Por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, até que se achou iniquidade em ti e pecaste. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. A parte final do versículo, e versículo 16, a parte A do versículo. Segundo, e ele comeu com ela. Livro do Gênesis capítulo 3, versículo 6. A parte final do versículo. Maldita é a terra por causa de ti. Livro do Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando Deus projetou os mundos, aos Hebreus capítulo 11, versículo 3, mundo espiritual, formado pela anjologia, e mundo material, formado pelo homem, sendo ele a coroa da criação. Deus, na sua onipresença, na sua onisciência e na sua onipotência, ele viu, na sua onisciência e presciência, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, que, devido à escolha pelo livre-arbítrio, o mundo da anjologia deveria fazer um percurso na eternidade condicional. Terminando esse percurso, eles seriam eleitos eternamente no gozo eterno. Então, o percurso da anjologia na eternidade condicional seria do 3º dia até o final do 7º dia. Mas, no mesmo 3º dia, eles foram reprovados e não passaram da prova. Da mesma forma, o mundo material, sendo o homem a coroa da criação, eles deveriam fazer um percurso na eternidade condicional. Terminando esse percurso, eles seriam eleitos eternamente no gozo eterno. O percurso na eternidade condicional era uma porta fácil, a qual dizia: mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis dele, nem neles tocarei. Livro do Gênesis capítulo 2, versículo 17.
E livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 3. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 8, parte A. Estava no Éden o jardim de Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, a parte A do versículo. E a árvore da ciência do bem e do mal. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9, a parte final do versículo. Então o homem, o percurso do homem na eternidade condicional era mais perto. Era do sexto dia até o final do sétimo dia. Mas, infelizmente, tanto o mundo da angelologia foram reprovados, quanto o habitat em que Adão vivia também, eles foram reprovados e perderam a eternidade na condicional. Jesus, o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será Pai da eternidade. Jesus, ele abriu um portal na eternidade, criando mundos visíveis e mundos invisíveis. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jesus criou todas as coisas que há nos céus e na terra. Esse portal da eternidade, ele se desdobra em dois portais. Portal do tormento eterno, portal da vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Ambos os portais foi Jesus quem criou. Eu faço a paz, portal da vida eterna. E crio o mal, portal do tormento eterno. Eu, Jesus, faço todas essas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Então Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ele abriu um portal na eternidade. Esse portal, ele se desdobra em dois portais, sendo mundos visíveis e mundos invisíveis. E portal do tormento eterno e portal do gozo eterno. Por que Jesus não fez o portal da eternidade dos mundos, formado pela geologia, e o mundo da matéria, sendo o homem a imagem de Deus, a coroa da criação, na eternidade incondicional? Nessa condição, tanto o tempo quanto a matéria seriam eternos na durabilidade, mas na criabilidade não, porque foram criados. Tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. E Jesus é antes de todas as coisas. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. No projeto de Deus entrou o livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio precisou-se da eternidade na condicional, em um percurso com duas provas. Caso contrário, Deus jamais provaria o fruto da sua obra. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Deus revelou-se através da sua palavra o que provavelmente acontecera nas duas provas que ele deu durante o percurso na eternidade condicional. Prova no mundo angelical. Ouve-se um brado: tu és o aferidor da medida. Não faça isso, mas ele não deu ouvido. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Deus o profanou, isto é, tirou ele dos ritos sagrados. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Deus deu uma oportunidade a ele como justo juiz, mas ele não quis, por causa da sua formosura, sabedoria e resplendor. Ele multiplicou-se as suas iniquidades, e o seu cálice transbordou, e não houve mais perdão. A medida da sua injustiça encheu. Livro do Gênesis capítulo 15, versículo 16. Pelo que te lançarei fora do monte de Deus,
e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. A durabilidade da prova era do terceiro dia ao sétimo dia. No terceiro dia, a angiologia foi reprovada. Deus tratou com a angiologia. Como eles tinham livre-arbítrio, um terço da angiologia seguiu o aferidor da medida, que se tornou um dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 12, versículo 4. 2/3 da angiologia, Deus passou eles da eternidade condicional para a eternidade incondicional. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Deus os elegeu seres espirituais com livre-arbítrio para não mais pecarem eternamente. A prova no habitat de Adão e a sua mulher, o homem foi criado quando o sexto dia já tinha iniciado. Deus havia criado almas viventes conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 24 e 25. No versículo 27, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Adão, que era o macho, e sua mulher, que era a fêmea. E Deus passou a prova para Adão, que dizia assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17, para Tiago. Adão e sua mulher, e seu habitat, estavam na eternidade condicional, do sexto dia até o final do sétimo dia. Eles deveriam fazer esse percurso passando na prova. Mas no final do sétimo dia, eles foram reprovados. A reprovação está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Sua mulher tomou do seu fruto e comeu. E Adão também comeu com ela, e ambos foram reprovados. Mas, como detectar o sétimo dia? Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Observamos o texto sagrado de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. Quando Deus passeava no jardim pela viração do dia, Deus estava no final do seu descanso. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando Deus chamou Adão e disse: onde estás? A resposta foi esta: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu, e escondi-me. O peso da eternidade da condicional caiu sobre os dois Adão, em forma de maldição. O primeiro Adão: maldito é a terra por causa de ti. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17. O segundo Adão: a semente da mulher. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O maldito de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Adão e sua mulher e seu habitat, em um abrangimento total, que seria o mundo visível, perdeu a eternidade na condicional e passou-se a ser desgastante, envelhecimento e morte, inclusive o tempo e a matéria. O percurso de Adão e sua mulher seria no tempo Kairos, quase 2 dias. Devido à perda da condicional na eternidade, Deus inicia o tempo crônico, que é o tempo do homem. E foram todos os dias que Adão viveu, depois da sua morte espiritual, o qual ocorreu em Gênesis capítulo 3, versículo 22. E coma e viva eternamente. 930 anos e morreu. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Deus, quando projetou o seu projeto, Deus, na sua onisciência, no seu saber de tudo, Ele sabia tudo o que iria acontecer.
Deus entrou com a sua presciência. Mas o que é a presciência? É uma ciência inata que opera junto com a onisciência ao mesmo tempo. Podemos chamar a presciência de um dos 5 sentidos, que seria o paladar, o sabor da ação cometida. Deus, através da sua palavra, deu uma demonstração da sua onisciência e presciência em um ato operacional ao mesmo tempo. Quando Deus pede a Abraão o seu único filho, livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Deus, na sua onisciência, o seu saber de tudo, ele sabia o resultado final. Embora alguns estudiosos dizem que o livre-arbítrio do homem às vezes põe em risco a onisciência de Deus. Mas isto é uma falácia, não é verdade, não é real. No texto sagrado de Gênesis, capítulo 22, versículo 10, 11, 12 e 13, vamos separar a onisciência e a presciência, e apresentar a onisciência e a presciência em textos separados. Presenciamos a cena da onisciência. No texto sagrado de Gênesis, capítulo 22, versículo 10 e 13, ele estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho em holocausto. Deus viu no seu saber de tudo que realmente Abraão iria sacrificá-lo. Apresentamos a presciência. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. E a petição que Deus fez a Abraão, ela foi mudada através de uma ciência inata. De um lado oposto, através do livre-arbítrio. Alguns até falam que o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão, mas o texto sagrado não diz isso. O holocausto que seria feito com Isaac foi feito com o carneiro. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Este carneiro é a tipologia de Jesus Cristo, que por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para remisso das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A eternidade na condicional, ela foi perdida pelo primeiro Adão. Mas o segundo Adão, ele entrou uma vez no santuário, derramou seu próprio sangue e efetuou novamente a eternidade na condicional. Basta aceitar a Jesus como seu Salvador e resgatador, que o aceitado passa a possuir a vida eterna na condicional. E a prova é esta: ser fiel até o fim, morte ou arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículos 7 e 11. E primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Quando entrar na eternidade incondicional, o tempo e a matéria também entrará. O tempo. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. A matéria. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Deus trabalha com o gráfico do tempo, o calendário de Deus. Então Deus, ele trabalha com o gráfico do tempo,
o calendário de Deus. Deus demonstrou, através da prova que ele fez com Abraão, o que ele queria no mundo que ele criou. O carneiro travado pelas suas pontas no mato, livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 13, ele tem dois significados. Primeiro, o carneiro vivo representa Isaac vivo, que seria Jesus Cristo vivo, que não foi morto antes da fundação do mundo, porque Adão tinha passado na prova, aos Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Seria um mundo diferente, irrepreensível em tudo. O carneiro morto, no caso, representa Isaac morto, que seria Jesus Cristo morto, porque Adão não tinha passado na prova. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deus, na sua onisciência, no seu saber de tudo, ele sabe todos os resultados antes dos acontecimentos. Mas Deus usa também a presciência, que pode mudar a cena através de uma ciência inata, de ambos os lados, forçado ou pelo livre-arbítrio. Como no caso de Jonas, o êxodo com Israel do deserto, o rei Saul, que jamais Jesus nasceria da tribo de Benjamim, a divisão do reino em dois, reino do sul e reino do norte, livro do 1 Reis capítulo 11, versículo 9 a 13, etc. Então, o carneiro vivo, ele representa Isaac vivo. O Isaac vivo representa Jesus Cristo que não morreu. Isto quer dizer que Adão tinha passado na prova. O carneiro morto representa o Isaac morto. O Isaac morto representa o carneiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isto quer dizer que Adão não passou na prova. Eu, Jesus, que vivo e que fui morto e que estou vivo para todos sempre, eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e a chave que fecha e ninguém abre. Este é Jesus, o Salvador eterno.